Olá meus irmãos, a paz do Senhor, como é que vocês estão? Muito prazer receber você aqui no canal Thiago Freitas Oficial. E hoje eu tenho um convidado especial, é um dos nossos amigos formado lá no Mackenzie, professor de teologia, de filosofia, Samuel Silva. Ele vai estar no vídeo a seguir falando qual a melhor terra para se fazer uma construção. Fica até o final desse vídeo e seja edificado. E se você chegou aqui e não foi inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilhe esse vídeo com alguém. Um abraço, Deus abençoe sua vida. Bora pro vídeo. Quero ler um verso do Salmo 127 para reflexão nessa noite. O verso 1 do Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Este salmo é um salmo escrito por Salomão, e Salomão ele tinha aqui uma compreensão sobre quem Deus era em sua vida. Diferente de Eclesiastes, Salomão aqui ele mostra entender que o objetivo daquele que serve a Deus é glorificar a Deus em suas ações, em sua vida, em suas práticas, em suas atividades diárias. Salomão ele tinha um objetivo quando ele escreve o Salmo 127, nos mostrar que Deus é aquele que tem o controle sobre a vida de todos aqueles que o temem. Por quê? Porque aqueles que temem o Senhor acredita que o Senhor é o mesmo responsável pela construção de suas vidas. É Deus quem edifica a história, edifica seus propósitos, seus projetos na vida de seus filhos. E como eu disse, diferente de Eclesiastes, onde Salomão ele tinha muitas incertezas enquanto um ser humano que buscava realizações pessoais, realizações políticas, realizações econômicas e realizações militares, e no final de tudo ele diz que todo esforço humano se resumia a correr atrás do vento, e que tudo aquilo não passava de vaidade, pois todo esforço humano em realizar a si mesmo, para si mesmo e por si mesmo, não tem um fim de agradar a Deus. Ele entende que quando nós nos colocamos diante de Deus, a fim de viver uma vida para a glória de Deus, para agradar a Deus, por Deus, e para que Deus seja exaltado em nossas vidas, aí sim nós alcançamos o propósito da felicidade. E essa é praticamente a conclusão de Salomão quando escreve Eclesiastes. Durante todo o livro, ele vai deixar claro que esse esforço é inútil, desde que o fim seja o homem. Mas todo esforço, ele torna-se recompensado, desde que Deus seja o fim dele. Aqui no Salmo 127, Salomão ele apresenta Deus para nós como aquele que é o responsável por construir nossas histórias. É Deus como um arquiteto e é Deus como um engenheiro. O arquiteto porque é ele quem faz a planta, é ele quem desenha, Aleluia. é ele quem faz as medidas, é ele quem faz o projeto, é ele quem pensa antes de fazer com que o homem sonhe com aquilo. Tem um poema de Fernando Pessoa que ele diz o seguinte: Deus quer, o homem sonha e a obra acontece. Quando você sonha com algo que vai glorificar a Deus, aquilo significa que é vontade de Deus e por isso ele te fez pensar naquilo, porque aquilo tem um fim de glorificá-lo. Então Deus, para Salomão, é tanto aquele que planeja como aquele que constrói.
como aquele que edifica, como aquele que levanta. E toda edificação, para ser levantada, ela precisa de um terreno, de um lugar para ser construído. E nós vamos pensar nesse terreno, para essa casa ser levantada, como as nossas vidas, as nossas histórias. Nós somos o solo, nós somos a terra, nós somos o espaço, nós somos o lugar que Deus vai usar para edificar esse propósito que venha futuramente glorificar o seu nome. Isso porque Deus é tanto o que planeja como o que constrói. No entanto, toda edificação, ela tem os seus processos, ela tem os seus meios de serem realizadas. Nenhum construtor, nenhum engenheiro, ele vai edificar uma casa. Nenhum engenheiro, nenhum construtor vai levantar um edifício, fazer uma construção num terreno que não tem a capacidade de receber aquela obra. Nenhum construtor vai levantar um projeto ou vai executar uma obra num espaço que não tem estrutura para receber aquela construção. A primeira coisa que se faz quando pensa em levantar uma casa, um projeto, uma obra, um edifício, é averiguar se a terra está apta ou se ela suporta receber aquela edificação. Porque Deus não está preocupado em construir algo que vai cair com o tempo. O plano de Deus não é levantar uma casa aonde os dias vão passar e as tempestades e os ventos, elas virão sobre aquela casa e aquela casa será levada por essa tempestade. E aquela casa será levada pelos ventos, pela chuva, pelos terremotos, pelos vendavais. Porque Deus não constrói para que seja derrubado. Quando Deus constrói algo em nossas vidas, primeiro Ele averigua se a terra pode ser construída. Aleluia. Primeiro Ele investiga a profundidade da terra. E que tipo de solo é aquele que precisa ser construído? Primeiro porque existe uma variedade de solos, existe uma variedade de terras. Existe o solo siltoso, o solo arenoso, o solo argiloso. E cada um desses solos tem uma capacidade diferente ou uma peculiaridade. Um é muito fragmentado, o outro é muito molhado, o outro é mais impermeável. No entanto, em todos esses três tipos de solos, é possível que exista uma edificação. Então, eu não sei, aqui trazendo para as nossas vidas, que tipo de solo você é. Se é aquele solo mais arenoso, que vem a água, espalha, afasta e tem muita facilidade em dissolver-se, como é o caso do solo arenoso, que não tem aquela estabilidade, mas é imprevisível, é fragmentado e não suporta muito as dificuldades. Ou se você é aquele solo argiloso, mais firme, mais constante, que consegue receber a construção e permanecer, vem a água e você permanece no mesmo lugar, você tem estrutura. Ou se você é aquele solo mais impermeável, mais duro de se cavar, mais duro de se plantar, mais duro de se produzir. Eu não sei que tipo de solo você é. Eu sei que independente do solo que você seja, a palavra de Deus para você aqui nesta noite é que Ele tem uma obra para edificar na sua vida. Aleluia! Ele tem um projeto para levantar na sua vida. Ele tem uma casa para construir no teu terreno. E quando eu falo terreno, eu falo da tua vida, da tua história, daquilo que você é, daquilo que você tem se tornado. O Senhor vai construir em você,
porque é Ele que fez o projeto para você, independente das circunstâncias que você está vivendo. O Senhor, Ele tem uma obra para realizar na tua história, independente de qualquer coisa. E Salomão fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Ele está falando, se não for Deus que constrói, que levanta, se não for Deus o responsável pela edificação, em vão trabalha. E aqui trabalho é esforço, é capacidade humana. Trabalho aqui é força humana, influência humana. Ele está dizendo, o homem pode até construir, mas não suporta, porque não tem estrutura em Deus. Mas quando é Deus quem levanta, nada é capaz de derrubar. Você está de pé hoje porque Deus tem te segurado, porque Deus tem colocado em você as suas estruturas, e a palavra de Deus está sobre a tua vida. E eu quero dizer uma coisa para você: deixe Deus construir na tua história. E quando eu falo de esforço humano, eu estou dizendo daquele esforço humano que tira Deus do centro das nossas vidas. Eu estou falando daquele esforço humano que quer construir sem Deus participar do processo de crescimento, do processo de construção, do processo de edificação. Mas é aquele esforço, eu fiz, eu posso, eu tenho. E Deus, Ele acaba sendo colocado de canto nessa posição. Porém, aquele esforço que você faz para chegar ao propósito que Deus tem na tua vida, e que Ele é o centro da tua vida, esse é aquele que glorifica a Deus. Então eu quero deixar uma palavra para você e encerrar aqui nessa noite. O Senhor está edificando a tua história, o Senhor está construindo a tua história, o Senhor está levantando a história de cada um dos que estão aqui presentes. Foi o Senhor que estabeleceu um projeto, foi o Senhor que fez uma planta, foi o Senhor que fez um planejamento, foi o Senhor que estabeleceu um propósito. E independente de quais sejam as pretensões humanas, aquilo que Deus disse que iria acontecer na tua vida, aquilo que Deus falou que vai fazer na tua história, vai acontecer, porque foi Deus que planejou para você, e Ele vai edificar a história que Ele estabelece na tua vida, em nome de Jesus Cristo.